Olá! Hoje iremos falar sobre o parto distóxico em bovinos. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre o parto. Bom, o parto ele corresponde a um processo fisiológico no qual um ou mais fetos e anexos fetais são expulsos do útero após uma ação conjunta neurohormonal e mecânica, objetivando então a dilatação da via de expulsão fetal, as contrações uterinas e abdominais e, por fim, o nascimento. O parto ele é desencadeado por um processo de maturação do feto, mais precisamente através do sistema eixo hipotálamo-pituitária-adrenal. Esse sistema aumenta a liberação dos níveis de cortisol devido ao estresse pelo qual o feto é exposto no interior do útero pela diminuição do espaço. Essa mudança na secreção de cortisol, ela induz a síntese de prostaglandina F2-alfa no útero e a conversão da progesterona em estrógeno. O estrógeno ele começa a ser sintetizado e liberado na corrente sanguínea, e esse, por sua vez, irá estimular os receptores de ocitocina no miométrio. A ocitocina chega ao útero e se liga aos receptores, ocorrendo então a produção e liberação de prostaglandina em maior quantidade, realizando o papel de destruir o corpo lúteo e ajudando na contração do útero por meio do sinergismo com a ocitocina. Nesse momento, o encaixe do bezerro na cérvix ele estimula ainda mais a produção de ocitocina, que juntamente com a relaxina irá fazer o relaxamento do canal e a expulsão do feto e anexos fetais. Desencadeadas essas reações, começa um processo contínuo do parto e ele é dividido em 3 fases. A primeira fase ela possui uma duração de 6 a 24 horas. Nessa fase ocorre a dilatação dos ligamentos pélvicos, da cérvix e da vulva. Inicia-se também as descargas vaginais, as contrações uterinas e o alinhamento do feto. Quanto à mãe, são observados sinais como farejo repetitivo do solo, lambedura de partes do corpo, ruminação irregular, interrupção de alimentação, comportamento agitado e diminuição da temperatura corpórea. A segunda fase, ela tem duração de 70 minutos até 4 horas, é a fase na qual a fêmea permanece em decúbito lateral para facilitar a expulsão do feto e a ruptura da membrana amniótica. Nessa fase, as contrações uterinas elas tornam-se mais intensas e forma-se um conduto único entre a cérvix e o útero. Para o parto transcorrer de forma eutóxica, ou seja, normal, a apresentação ela deve ser longitudinal anterior ou posterior, posição superior e os membros devem estar estendidos. A terceira fase, ela é um processo que dura em média 12 horas e ela é caracterizada pelo desprendimento e expulsão da placenta através das contrações uterinas. Parto distóxico. A distocia ela é caracterizada como uma complicação ou dificuldade de realizar o parto de maneira normal. Ela se caracteriza como uma das condições obstétricas mais importantes de responsabilidade na medicina veterinária. E é uma situação que necessita de intervenção para que o feto possa nascer sem riscos eminentes. Em muitos casos, é melhor a intervenção precoce do que muito atrasado. As distocias elas estão relacionadas, na maioria dos casos, à origem materna ou fetal. E elas podem variar desde um pequeno atraso no parto ou até a incapacidade de parir. São 3 os fatores que devem ser analisados: as forças mecânicas de expulsão, a mãe e o feto. O parto, de certo modo, ele pode ser assistido, mas vale ressaltar que é sempre muito importante não interferir se não for necessário. Isso se deve fazer apenas se ocorrer alguma anormalidade no exame obstétrico. O exame obstétrico ele deve analisar o estado geral do paciente, a condição das vias e bolsas fetais, lubrificação da via fetal, as características morfológicas e de vitalidade do feto e também a estática fetal. Sinais do parto distóxico. A identificação de uma distocia ela não é nada fácil, porém existem alguns fatores que podem sofrer variações, como por exemplo, o tamanho do bezerro ou diferença de tempo de gestação e nascimento entre raças, como é o caso do charolês, onde o processo é mais lento. Então, deve-se sempre avaliar o tempo em que o animal entrou em trabalho de parto
e principalmente se a primeira fase é prolongada e não progressiva. Outros sinais a serem observados com preocupação é a persistência do esforço por 30 minutos sem visualização do bezerro, ou se esse não nasce 2 horas após o surgimento do âmino na vulva. Além disso, o mau posicionamento fetal e a existência de mecônio e manchas de sangue no saco amniótico, o posicionamento anormal da vaca e se essa permanece em estação com postura de cavalete e a cauda levantada. Esses são sinais de um alerta para o obstetra. Também vale ressaltar que a identificação e a intervenção precoce de uma distocia é melhor do que o diagnóstico muito atrasado, pois dará uma maior probabilidade de nascimento do bezerro ainda vivo. Portanto, todo caso de distocia deve ser tratado como emergência, mesmo possuindo um risco maior de causar lesões na mãe. A origem, podendo ser origem materna ou fetal. Vamos iniciar citando as distocias de origem materna. São elas: atonia ou inércia do útero, hipertonia uterina, alterações das vias fetais moles, estreitamento de vias fetais ósseas, torção uterina, prolapso uterino. Já as distocias de origem fetal são parto gemelar, malformações, morte fetal, alterações de estática fetal. Esses são os integrantes do grupo. Muito obrigada!